Regra de 3, simples e composta. Seguimos então nessa nossa aula. Então o que nós vamos trabalhar nessa aula? Regra de 3 simples e regra de 3 composta. Começamos então pelas grandezas. Grandezas diretamente proporcionais. Um automóvel em 1 hora percorre 80 km, em 2 horas percorre 160 km, em 3 horas percorre 240 km. Então a gente pode observar aqui na tabela. O tempo então vai aumentando. 1, 2, 3, 3 horas. E automaticamente vai aumentando também a distância percorrida. 80, 160, 240. O que a gente pode observar? Que assim como vai aumentando o tempo, também vai aumentando a distância. Logo, nós temos aqui duas grandezas, tempo e distância, que são diretamente proporcionais. As razões entre os elementos correspondentes são iguais. Então a gente pode observar 1 para 80, 2 para 160, 3 para 240. Então as grandezas tempo e distância são diretamente proporcionais. Então definimos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra aumenta na mesma razão da primeira. Então foi o que nós definimos naquele exemplo anterior, no slide anterior. Grandezas inversamente proporcionais. Um automóvel faz um percurso em 1 hora com a velocidade de 120 km por hora, 2 horas com velocidade de 60 km por hora, 3 horas com a velocidade de 40 km por hora. O que a gente pode observar na tabela? Analisando as grandezas tempo e velocidade. Conforme aumenta o tempo, a mesma distância é percorrida, de forma que a velocidade vai diminuindo, ou seja, conforme aumentamos o tempo, a nossa velocidade ela foi diminuindo. Ou seja, conforme aumenta o tempo, diminui a velocidade, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Analisando aqui então, os produtos entre os elementos correspondentes são iguais a 1 vezes 120 é igual a 2 vezes 60, que é igual a 3 vezes 40. Então as grandezas aqui, tempo e velocidade, são inversamente proporcionais. Assim, definimos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma razão da primeira. Então a regra de 3 simples. A regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas através de proporções, envolvendo as duas grandezas, sejam elas diretamente ou inversamente proporcionais. Então a gente tem um roteiro aqui da resolução pela regra de 3. Então, colocar as grandezas de mesma espécie numa mesma coluna, indicar duas grandezas diretamente proporcionais com flechas de mesmo sentido, indicar as duas grandezas inversamente proporcionais com flechas de sentidos contrários, armar a proporção e resolvê-las. Vamos aos exemplos. Então vamos ao exemplo 2 aqui. Regra de 3 simples. Comprei 5 metros de corda por R$40. Quanto pagarei por 14 metros de corda? Bom, então vamos à resolução. Primeiro a gente tem definido ali então que 5 metros equivale a R$40. E então, quanto será 14 metros de corda? Então, 14 metros, x. O que a gente precisa definir agora, primeiramente, é definir as grandezas, para verificar se essa situação tem grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Iniciamos analisando a questão onde a gente não tem a incógnita. Então, no caso aqui, o 5 e o 14. Quem é o maior? O maior é o 14. Então, indicamos a seta para o 14. Depois, a gente faz a seguinte pergunta. Se 5 metros equivale a R$40, 14 metros vai ser mais que 40 ou menos que 40? Bom, se 5 é 40, 14 automaticamente é mais que os R$40. Ou seja, o que a gente pode verificar? As duas setas estão no mesmo sentido. Se as duas setas estão no mesmo sentido, quer dizer então que nós temos grandezas diretamente
proporcionais. Sendo diretamente proporcional, o que a gente vai fazer? Nós vamos escrever que 5 vezes x vai ser igual a 14 vezes 40, certo? Resolvendo isso aí, a gente pode pegar o nosso 5 que está aqui, multiplicando e passar dividindo, né? E aí teremos 14 vezes 40 dividido por 5. Simplificamos aqui o 40 por 5, que aí vai dar 8. Depois fazemos 14 vezes 8, que vai dar os R$112. Ou seja, 14 metros de corda equivale a R$112. Terceiro exemplo. Com 12 operários podemos construir um muro em 4 dias. Quantos dias levarão 8 operários para fazer o mesmo muro? Vamos à resolução. Temos então que 12 operários fazem um muro em 4 dias. Quantos dias, então x dias, né, levarão 8 operários para fazer para construir o mesmo muro? Então o que a gente tem que analisar? Tem que analisar as grandezas. Se eu tenho 12 e 8, eu vou indicar então quem é maior, 12 ou 8? Vou indicar o 12. Então coloco a seta para o lado do 12, como está aqui. Depois eu tenho o outro lado e eu vou fazer a seguinte pergunta. Se 12 operários fazem um serviço em 4 dias, para fazer o mesmo dia tendo apenas 8 operários, nós vamos precisar de mais dias ou menos dias? Vamos precisar de mais dias. Se é mais dias, indicamos então a seta para o lado do x. O que a gente pode verificar aqui? Que a gente tem uma seta para cima e duas setas e a outra seta para baixo. Ou seja, analisamos aqui, temos grandezas inversamente proporcionais. Sendo inversamente proporcionais, o que a gente precisa fazer? Precisamos deixar as duas setas no mesmo sentido. Ou seja, se temos 12 operários, 12 operários e 8 operários aqui na coluna, a outra coluna a gente inverte. E aí a gente vai ter as duas setas para o mesmo sentido. Então a gente fica com 12 operários sobre 8 e x sobre 4. Feito isso, agora a gente parte para o cálculo. O que a gente faz agora? Pega o 8, multiplica por x e pega o 12 e multiplica por 4. Feito isso, resolvo 12 vezes 4, vai dar 48. Então pego aqui o 12 vezes 4 vai dar 48. Pego o meu 8 que está multiplicando, passo dividindo. 48 dividido por 8 vai ser igual a 6, ou seja, 6 dias. Então, se 12 operários constroem um muro em 4 dias, se for 8 operários, levarão 6 dias para construir. Regra de 3 composta. A regra de 3 composta é um processo prático para resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas. Então a regra de 3 simples, a gente trabalhou, seja grandeza direta ou inversamente proporcionais, com duas grandezas. Importante, para colocar as flechas, comparamos cada grandeza com aquela que contém a incógnita x. Exato, então se a gente vai trabalhar com 3 ou mais grandezas, sempre a análise vai ter que ser feita sobre a que tem a incógnita. Seguimos no exemplo 4. Uma casa é construída em 6 dias por 20 operários que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 12 operários, trabalhando 5 horas por dia, poderiam fazer a mesma casa? Bom, para a resolução, vamos organizar os dados. Aí temos, em 6 dias, 20 operários constroem uma casa trabalhando 9 horas por dia. Em quantos dias, x dias, 12 operários, trabalhando 5 horas por dia, constroem a mesma casa. O que a gente pode observar aqui? Nós temos as 3 colunas, onde estão organizadas por grandezas. Tem dias aqui, né, na primeira coluna, operários na segunda coluna e horas na terceira coluna. Vamos começar analisando a segunda coluna dos operários. Poderia começar pela das horas, não tem problema. A gente sempre vai analisar com uma que seja só os valores numéricos para depois chegar na que tem a incógnita. Bom, analisando então 20 e 12, maior é o 20, certo? Então indico a seta para o lado maior.
Depois eu vou fazer a análise, aí eu vou analisar aqui os dias com relação aos operários, porque eu sempre vou analisar uma coluna com a que tem a variável, a incógnita x. Então eu vou ali. Se 6 dias, 20 operários constroem uma casa, se eu tiver 12 operários, ou seja, menos operários, vou precisar de mais dias ou menos dias? Vou precisar de mais dias. Ok? Bom, indicado aqui então na coluna que eu tenho mais dias, aqui o x, são mais que 6, agora eu posso analisar com a terceira coluna aqui. Então, se em 6 dias, trabalhando 9 horas por dia, se fez uma casa, se eu tiver mais dias, eu vou precisar de menos horas ou mais horas para fazer a mesma casa? Eu vou precisar de menos horas. Ou seja, então eu tenho indicado aqui que essa seta ela é maior para cima, não porque o 9 é maior que 5, e sim porque 9 dias a 9 horas trabalhando em 6 dias, se eu tiver mais dias, eu vou precisar trabalhar menos horas. Bom, uma vez que eu tenho definido duas grandezas com a seta para cima e uma grandeza com a seta para baixo, eu tenho que organizar as três grandezas em que as setas fiquem no mesmo sentido, certo? Para que a gente possa efetuar o cálculo. Ou seja, no caso aqui, nós organizamos, deixamos todas as setas para baixo. 6 sobre x, 12 sobre 20, 5 sobre 9. O que a gente vai fazer agora? Vai organizar as frações aqui, onde com relação à incógnita tem x, eu separo com o sinal de igual e as outras eu faço o produto. Então ficaria assim: 6 sobre x é igual a 12 sobre 20 vezes 5 nonos. Ok? O que a gente pode fazer aqui? Nós podemos simplificar. Podemos simplificar esse 12 por 3 com o 9 por 3 e o 20 dividido por 5 com o 5 dividido por 5. Feito isso, teremos então 6 sobre x, 4 sobre 4 e 1/3 aqui. Bom, esse 4 sobre 4 eu posso simplificar, né? E vai ficar 1. E aí 1 vezes 1/3, teremos então 6 sobre x é igual a 1/3. O que a gente faz agora? Cruza o produto e aí teremos aqui x vezes 1 vai ser x, 3 vezes 6 vai ser 18, ou seja, em 18 dias, 12 operários trabalhando 5 horas por dia poderiam fazer esta mesma casa. Encerramos então essa nossa aula sobre regra de 3 simples e composta. Até a próxima.